Pare. Observe a sua vida por um instante. Observe quantas decisões você toma tentando agradar alguém. Observe quantas vezes você muda a sua personalidade para parecer mais interessante. Responde mensagens imediatamente. Evita dizer o que pensa e aceita situações que o incomodam apenas por medo de perder uma mulher. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas enquanto acredita estar conquistando espaço na vida dela, está lentamente entregando o controle da sua própria vida. E é exatamente aí que a maioria dos homens comete o maior erro. Durante anos nos ensinaram que basta ser gentil, sempre disponível, compreensivo e fazer tudo por uma mulher para conquistar seu amor e sua lealdade. Disseram que quanto mais você demonstra interesse, mais ela irá valorizá-lo. Que insistir é prova de coragem. Que abrir mão dos seus próprios desejos é sinal de maturidade. Mas basta olhar ao redor para perceber que a realidade frequentemente parece diferente. Muitos homens dedicam tempo, dinheiro e energia tentando conquistar alguém que, no final, simplesmente perde o interesse. Enquanto isso, homens que aparentam ter uma vida própria, que estabelecem limites e não vivem em função da aprovação alheia, costumam despertar mais curiosidade e respeito. Mas antes de continuar, é importante esclarecer uma coisa. Quando falamos em controlar qualquer mulher, esse é justamente o maior equívoco. Nenhum ser humano pode ou deve controlar outro. A verdadeira questão não é aprender a controlar mulheres. É entender por que tantos homens acabam entregando o controle de si mesmos. O problema nunca foi ela. O problema sempre foi a necessidade desesperada de validação. A natureza humana possui um padrão curioso. As pessoas tendem a valorizar aquilo que demonstra autonomia, segurança e capacidade de viver sem depender da aprovação constante dos outros. Quando alguém percebe que toda a sua felicidade depende da atenção dela, a dinâmica muda completamente. Sem perceber, você deixa de ser uma pessoa interessante e passa a ser apenas alguém previsível. E aquilo que é totalmente previsível dificilmente desperta fascínio. É aqui que muitos interpretam de forma errada autores como Maquiavel. Alguns acreditam que suas ideias ensinam manipulação, jogos psicológicos e estratégias para dominar os outros. Mas uma leitura mais profunda revela algo diferente. O maior poder nunca esteve em controlar pessoas. Esteve em controlar a si mesmo. Quem domina suas emoções não precisa implorar por atenção. Quem conhece seu próprio valor não negocia sua dignidade em troca de afeto. Quem constrói uma vida sólida deixa de correr atrás de qualquer aprovação. O erro de 99% dos homens não é serem bons. Bondade nunca foi um problema. O problema começa quando a bondade nasce do medo de ser rejeitado. Quando cada favor é feito esperando receber amor em troca. Quando cada mensagem enviada carrega ansiedade. Quando cada atitude depende da reação dela. Nesse momento, a relação deixa de ser espontânea e se transforma em uma tentativa constante de convencer alguém do seu valor. A verdade é que a atração não nasce da necessidade. Ela nasce da autenticidade. Pessoas emocionalmente maduras costumam admirar quem possui objetivos próprios, disciplina, autoestima e limites bem definidos. Isso não significa agir com frieza, arrogância ou desprezo. Significa apenas não abandonar sua identidade para agradar outra pessoa. Quanto mais um homem constrói sua própria vida, sua carreira, seus projetos, sua saúde, seu conhecimento e sua paz interior, menos necessidade ele sente de provar qualquer coisa. E, paradoxalmente, é justamente isso que o torna mais interessante. Não porque esteja tentando criar escassez ou manipular emoções, mas porque sua felicidade deixou de depender exclusivamente da presença de alguém. Talvez a maior ilusão vendida pela internet seja a promessa de fórmulas mágicas para conquistar qualquer mulher. Não existe frase secreta. Não existe técnica infalível. Não existe comportamento capaz de fazer alguém sentir algo que não deseja sentir. O que existe é desenvolvimento pessoal. Existe inteligência emocional. Existe respeito próprio. E essas qualidades mudam completamente a maneira como você se relaciona com qualquer pessoa. No fim das contas,
A pergunta nunca deveria ser: como controlar qualquer mulher? A pergunta correta é: por que eu sinto que preciso controlar o resultado para me sentir suficiente? Quando você encontra essa resposta, percebe que a verdadeira liberdade não está em dominar outra pessoa, mas em deixar de ser dominado pelo medo da rejeição. O homem mais forte não é aquele que faz todas as mulheres correrem atrás dele. É aquele que continua firme em seus princípios, independentemente de quem fica ou de quem vai embora. Porque quem controla a própria mente nunca precisa controlar ninguém. A solução começa quando você entende uma verdade que poucas pessoas aceitam ouvir. Pare de tentar ser escolhido o tempo todo. Enquanto sua energia estiver voltada para convencer alguém de que você merece amor, respeito ou atenção, você estará entregando seu poder nas mãos dessa pessoa. A necessidade de aprovação cria uma prisão invisível. Você passa a medir seu valor pela rapidez de uma resposta, pelo entusiasmo de uma conversa, ou pelo interesse demonstrado por alguém. E quando isso acontece, você deixa de viver a sua vida para viver em função da reação dos outros. O primeiro passo é reconstruir a sua identidade. Pergunte a si mesmo: quem você seria se não estivesse tentando impressionar ninguém? Quais objetivos perseguiria? Como utilizaria seu tempo? O homem que desenvolve uma missão maior do que seus relacionamentos nunca coloca uma pessoa no centro do seu universo. Ele entende que o relacionamento deve complementar sua vida, não se tornar sua única razão para existir. Esse tipo de postura transmite segurança porque nasce da independência e não da carência. Outro erro muito comum é acreditar que estar disponível o tempo inteiro demonstra amor. Na realidade, disponibilidade sem limites costuma revelar ausência de prioridades. Isso não significa ignorar mensagens, criar jogos emocionais ou fingir desinteresse. Significa apenas que sua rotina, seus projetos e seus compromissos também possuem valor. Uma pessoa emocionalmente equilibrada não abandona tudo para atender qualquer expectativa alheia. Ela sabe que tempo é um recurso precioso e aprende a distribuí-lo com inteligência. Também é essencial abandonar a necessidade de controlar o resultado de todas as interações. Muitos homens entram em uma conversa já pensando em como conquistar, como impressionar ou como evitar qualquer erro. Essa ansiedade destrói a naturalidade. Em vez de conhecer a outra pessoa, passam o tempo inteiro tentando representar um personagem perfeito. Mas ninguém consegue sustentar uma máscara para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ela cai. E quando cai, surge a insegurança que sempre esteve escondida. A verdadeira confiança não nasce de decorar frases de efeito, nem de seguir técnicas encontradas na internet. Ela nasce das pequenas promessas que você faz a si mesmo e realmente cumpre. Quando você treina mesmo sem vontade, trabalha nos seus objetivos diariamente, cuida da sua saúde, aprende novas habilidades e mantém disciplina, sua autoestima deixa de depender da opinião dos outros. Você começa a acreditar em si porque possui provas concretas da sua própria capacidade. Existe ainda outro aspecto que poucos discutem. Aprenda a aceitar a rejeição sem transformá-la em um ataque ao seu valor pessoal. Nem toda mulher irá sentir interesse por você, assim como você também não sente interesse por todas as pessoas que conhece. Isso faz parte da vida. Homens emocionalmente fortes não enxergam um não como uma humilhação. Eles entendem que compatibilidade não pode ser forçada. Quanto mais cedo você aceita isso, mais leve se tornam seus relacionamentos. Outro hábito poderoso é aprender a observar antes de agir. Em vez de tentar impressionar imediatamente, procure conhecer quem está à sua frente. Nem toda mulher irá sentir interesse por você, assim como você também não sente interesse por todas as pessoas que conhece. Isso faz parte da vida. Homens emocionalmente fortes não enxergam um não como uma humilhação. Eles entendem que compatibilidade não pode ser forçada. Quanto mais cedo você aceita isso, mais leve se tornam seus relacionamentos. Outro hábito poderoso é aprender a observar antes de agir. Em vez de tentar impressionar imediatamente,
Procure conhecer quem está à sua frente. Também é importante desenvolver inteligência emocional. Isso significa aprender a controlar impulsos, lidar com frustrações e não permitir que suas emoções ditem todas as suas decisões. Uma mensagem visualizada e não respondida não precisa arruinar seu dia. Uma mudança de comportamento da outra pessoa não precisa gerar desespero. Quem domina suas emoções enxerga os acontecimentos com clareza, sem criar histórias catastróficas na própria mente. Ao mesmo tempo, nunca confunda respeito próprio com orgulho. Respeito próprio é saber dizer não quando algo vai contra seus princípios. É reconhecer quando uma relação deixou de ser saudável. É entender que amor não exige que você abandone sua dignidade. Orgulho, por outro lado, é incapacidade de dialogar, pedir desculpas ou demonstrar vulnerabilidade quando necessário. A maturidade está justamente em encontrar o equilíbrio entre firmeza e humildade. Existe uma diferença enorme entre ser interessante e tentar parecer interessante. Quem tenta parecer interessante vive contando vantagens, exibindo conquistas e buscando validação constante. Quem realmente é interessante não precisa convencer ninguém. Sua postura, sua tranquilidade e a maneira como conduz a própria vida falam por si. Pessoas confiantes não sentem necessidade de provar seu valor a todo momento. Por fim, lembre-se de que os relacionamentos mais fortes são construídos entre duas pessoas completas, não entre duas pessoas tentando preencher o vazio uma da outra. Quando você faz da sua felicidade uma responsabilidade exclusivamente sua, deixa de colocar esse peso sobre qualquer relacionamento. E é exatamente nesse momento que as conexões se tornam mais leves, mais sinceras e muito mais duradouras. No fim, a maior lição não é aprender a controlar mulheres, é aprender a controlar seus impulsos, sua ansiedade, seu medo da rejeição e sua necessidade constante de aprovação. Porque o homem que domina a si mesmo já possui algo que ninguém pode tirar dele: liberdade. E essa liberdade vale muito mais do que qualquer técnica ou estratégia passageira. Ela transforma não apenas seus relacionamentos, mas toda a forma como você vive, toma decisões e enfrenta o mundo. E talvez seja justamente aqui que tudo mude. Porque depois de ouvir tudo isso, você pode continuar procurando técnicas para fazer alguém gostar de você, ou pode decidir investir na única pessoa que realmente estará ao seu lado até o último dia da sua vida: você mesmo. A verdade é que o mundo está cheio de pessoas tentando controlar circunstâncias que nunca estarão sob seu domínio. Tentam controlar o que os outros pensam, o que sentem, o que respondem, quanto tempo levam para mandar uma mensagem ou se vão permanecer em suas vidas. Mas existe uma realidade impossível de ignorar. Você nunca terá controle sobre a vontade de outra pessoa. E quanto mais cedo aceitar isso, mais livre você será. O homem verdadeiramente forte não é aquele que faz qualquer mulher se apaixonar. É aquele que continua firme mesmo quando alguém decide partir. É aquele que não perde sua identidade para conquistar a aprovação. É aquele que sabe que seu valor não aumenta quando alguém o escolhe, nem diminui quando alguém o rejeita. Seu valor está na pessoa que ele construiu através da disciplina, do conhecimento, da coragem e do respeito por si mesmo. Quando você para de correr desesperadamente atrás da validação dos outros, algo curioso acontece. Sua energia muda. Você começa a falar com mais tranquilidade. Anda com mais confiança. Toma decisões com mais clareza. Não porque aprendeu algum truque psicológico, mas porque finalmente compreendeu que sua felicidade não depende mais de um resultado específico. E essa paz interior é algo que nenhuma estratégia consegue imitar. Lembre-se de uma coisa: pessoas entram e saem das nossas vidas. Algumas ficam por meses, outras por anos, e algumas permanecem para sempre. Mas nenhuma delas deve ocupar o lugar que pertence à sua própria consciência. Quando você faz de alguém o centro da sua existência, entrega também o controle das suas emoções. Quando faz de si mesmo o centro da sua evolução, ninguém mais tem esse poder sobre você. Portanto,
Não desperdice sua vida tentando descobrir como controlar mulheres. Descubra como controlar sua ansiedade. Controle seus impulsos. Controle seu ego. Controle seus medos. Controle seus hábitos. Controle a maneira como reage às dificuldades. Porque quem domina a própria mente não precisa dominar ninguém. Sua presença já transmite força suficiente. No final, o maior segredo nunca esteve em conquistar qualquer mulher. O verdadeiro segredo sempre foi conquistar a si mesmo. E essa é uma batalha que poucos estão dispostos a enfrentar, justamente porque exige responsabilidade, disciplina e paciência. Não existem atalhos para isso, mas a recompensa é incomparável. Uma vida em que você não vive mais implorando por atenção, mas construindo uma realidade da qual sente orgulho. Se esta reflexão fez sentido para você e despertou uma nova forma de enxergar os relacionamentos, continue essa jornada conosco.